fazendo a visita aqui na Real Companhia Velha, uma das vinícolas mais antigas de Portugal, fundada ainda no período pombalino, quando ele era primeiro-ministro de Portugal. E aqui ao fundo a paisagem do Douro, o rio Douro cortando as colinas aqui. E nós vemos algumas diferenças entre os terrenos, né? Primeiro que é muito inclinado, como a gente consegue observar, e também há diferenças significativas entre a temperatura que nós temos aqui em cima, por exemplo, no alto do morro, nós estamos a 500 metros de altitude, do que nós temos lá embaixo. E também há uma diferença da insolação. Então, por exemplo, aquela colina que está na nossa frente ali, ela recebe muito mais sol do que a colina que está do nosso lado de cá. Então, aquela colina acaba sendo separada para vinhos melhores do que essa colina do nosso lado aqui, que são usadas mais para os vinhos de mesa, os vinhos mais simples. E aqui também é produzido o vinho do Porto. As uvas são feitas aqui, mas aqui o que ocorre aqui nessa região? Nós temos uma alteração, uma variação de temperatura ao longo do ano que pode chegar até a 48 graus aqui no verão, e agora nós estamos aqui numa temperatura mais ou menos de 3 graus e pode chegar até menos 4. E essa variação é muito ruim justamente para armazenar o vinho e o amadurecimento do vinho. Então por isso que a armazenagem é feita lá em Vila Nova de Gaia, como outro vídeo que eu mostrei. Uma outra curiosidade é que as vinhas aqui são plantadas, essas aqui estão de um formato vertical e do outro lado ali estavam horizontais. Isso depende da inclinação do terreno. Quando ele é maior que 40 graus de inclinação, obrigatoriamente, por lei, eles têm que plantar na horizontal. E aqui está plantado na vertical porque não é tão inclinado. Então aqui uma das coisas mais interessantes que eu achei, nós temos alecrim e temos lavanda. E eles têm alguns objetivos. O alecrim, primeiro, ele atua como um irrigador natural. Quando tem um período de chuvas, ele acaba captando a água, e essa água depois, no período de secas, é liberada pelas raízes e vai aos poucos fazendo alguma irrigação nas parreiras que estão plantadas logo abaixo do alecrim. E temos a lavanda aqui também. O que é comum aos dois é que são a polinização dessas duas plantas, são os aromas que elas liberam no ar que acabam contribuindo também com o sabor do vinho. Claro que é todo o terroir, que é o conjunto da insolação, da altitude, do clima, do solo, que acaba determinando como que o vinho como vai ser o sabor de um vinho. Mas também esses pequenos fatores, essas pequenas interações também geram algum impacto.